ligue a sua Bíblia, livro, Evangelho de Lucas, Lucas capítulo de número 8. Lucas capítulo de número 8, Lucas 8 e o verso de número 22. E eu quero falar nessa série dos milagres de Jesus sobre 3 decisões que vão abençoar a sua vida. Amém? Diga comigo assim, 3 decisões que abençoarão. Aí bate assim, minha vida. Guarde isso no seu coração. Muitas coisas vão acontecer através das decisões e das escolhas que você fizer. Existem bênçãos que são resultados direto das escolhas e das decisões que nós tomamos e que nós fazemos. Tem gente que não está vivendo coisas grandes de Deus porque ainda não tomou as decisões ou não fez as escolhas corretas. Mas esse é um culto, uma quinta de fé, em que você vai direcionar a sua vida e viver algo poderoso de Deus. Amém? Lucas capítulo 8 e o verso de número 22. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco na companhia dos seus discípulos, e ele disse assim, esse ele, óbvio, é Jesus: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Então, se você tem uma canetinha, grife essa frase aí, passemos para o outro lado do lago. Se você não tem, memorize essa frase, tá bom? Memorize essa frase. Passemos para o outro lado. Eu vou contar até 3 e você diga comigo bem alto assim, passemos para o outro lado, tá bom? Calma que eu vou contar até 3, hein? 1, 2, 3. Glória a Deus. Aqui está a primeira decisão. A primeira decisão que toda pessoa que quer ser abençoada, ela tem que tomar. Então você grifou aí escreva do lado desse versículo. Se não dá para escrever, memoriza. Qual é a decisão? Diga assim: direção. Vou contar até 3, você vai dizer direção. 1, 2, 3. Direção. Veja que Jesus entrou no barco com os discípulos e ele não deixou o barco assim sem rumo. Ele entrou no barco com os discípulos e ele não falou assim, vocês escolhem aí para onde vocês querem ir. Ele não entrou no barco com os discípulos e falou algo do tipo assim, escolhe aí, veja vocês aí para onde a maioria quer ir e nós vamos para onde a maioria escolher. Tira aí no par ou ímpar, resolve aí quem que vai decidir. Muito pelo contrário. Jesus entra no barco e ele aponta uma direção. Ele aponta um caminho. Ele olha para os discípulos e ele diz assim, é para lá que nós vamos. Essa é a nossa direção. Nós vamos para aquele lado. E isso é muito importante. Porque na vida há algo que é muito importante. São as direções de Deus para a nossa história. As direções de Deus para o nosso ministério. As direções de Deus para a nossa família. As direções de Deus para a nossa carreira. E as direções de Deus para o nosso trabalho, para a nossa empresa. E a pergunta que eu quero fazer é bem simples, mas de grande reflexão. Para que lado você apontou o barco da sua vida? Você está levando o barco da sua vida para onde? Você está levando o barco da sua família para que lugar, para que direção? Você está levando o barco do seu ministério, da sua carreira, dos seus negócios, para que lado? Para que direção? Veja, Jesus tinha uma direção clara. Ele reúne os discípulos e diz assim, é para lá que nós vamos. Nós vamos para o outro lado. E isso é muito importante, porque nós já estamos no mês 3. E olha, já está acabando o mês 3, gente. Vai acabar daqui a pouco. Vai chegar já o mês 4.
praticamente já estamos no 4º mês do ano. E é incrível isso, é incrível. Algumas pessoas estão nesses 3 meses como o povo de Israel no deserto, andando em voltas, andando em círculos, porque não tem uma direção clara, uma direção direta para a sua vida e para a sua história. Veja, direção é algo muito importante. Algumas pessoas, guarde isso, estão preocupadas com velocidade. Pergunte para o seu vizinho, você conhece alguém assim? Pergunte para ele, conhece alguém assim? Pergunte aí, você conhece alguém assim? Muitas pessoas vivem preocupadas com velocidade. Como assim? Querendo que as coisas aconteçam rápido, querendo que as coisas aconteçam com intensidade e velocidade. Mas essa frase não é minha, você vai encontrar ela em muitos lugares, mas ela cabe certinho aqui. E a frase é o seguinte, ó: direção é mais importante que velocidade. Vou falar de novo: direção é mais importante que velocidade. Olha aqui para mim. Tem muita gente que está acelerada, mas num caminho errado. Tem muita gente que está acelerando, mas num caminho errado. Tem muita gente que está correndo, mas num caminho errado. Você conhece alguém assim? Que está acelerando fora da vontade de Deus? Você conhece alguém assim? Que está acelerado fora do propósito do Senhor? Você conhece alguém assim? Que está correndo, mas longe do plano de Deus, longe da direção do Senhor? Veja, Jesus entrou no barco e apontou a direção. E agora é uma palavra simples e direta: a tua casa está à espera de uma direção, meu irmão. Tua casa está à espera de uma direção, minha irmã. Se você tem filho, os teus filhos estão à espera de uma direção. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, quem trabalha contigo também está à espera de uma direção. E nós pastores, o rebanho, as ovelhas, também esperam de nós uma direção. Ou seja, não tem como fugir. Uma das coisas mais importantes na sua, na minha e na nossa vida é a direção. Então, se eu fosse você, já aproveitava esse culto de hoje, já aproveitava essa reunião de quinta de fé, para alinhar os seus pés no caminho do Senhor. Aleluia. Vou falar de novo, vamos lá. Aproveitava esse culto de hoje para alinhar os seus pés no caminho do Senhor. Aproveitava esse culto de hoje para alinhar os seus planos com os planos de Deus, os seus projetos com os projetos dele, seus desejos com os desejos dele. Sabe por quê? Quando nós alinhamos nossos pés no caminho dele, quando nós alinhamos a terra com o céu, a vontade dele se manifesta, a vontade dele se manifesta, e nós vivemos aquilo que a Bíblia ensina: a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Pega na mão de alguém e diga assim: você tem que se alinhar com Deus hoje. Diga para ele assim: você tem que pegar a direção dele para a sua vida. Filipenses 3, versos 13 e verso 14. Olha o que Paulo escreveu, só escuta. Mais uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Olha essa palavra: eu prossigo para o alvo. Vou falar de novo: eu prossigo para o alvo. O que Paulo está dizendo? Eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde eu estou caminhando, eu sei para onde eu estou avançando, eu persigo um alvo, eu persigo um objetivo, eu estou correndo atrás disso, porque eu sei para onde eu vou, eu sei as coisas que eu tenho que deixar para trás. De novo, Paulo está dizendo assim: porque eu sei a direção que eu estou andando,
porque eu sei a direção que eu estou avançando, eu sei quais as coisas eu tenho que deixar para trás. Eu tenho uma outra palavra muito boa para alguém aqui: não dá para andar na direção de Deus carregado, sobrecarregado. Não dá para você andar na direção de Deus carregando muito peso. Ou seja, nesse culto você vai ter que deixar alguns excessos para trás. Nessa reunião você vai deixar alguns pesos, alguns excessos para trás. Por que, bispo? Porque você tem um alvo, você tem uma direção, e andando nessa direção, você vai deixar hoje tudo que te atrapalha e te prejudica de viver o plano de Deus. Toca no teu vizinho e diga para ele assim, ó: deixa para trás o que te atrapalha, deixa para trás o que te atrasa. Olha o que o Senhor fala para Jeremias, Jeremias capítulo 1, verso 5, ele diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, eu te consagrei, e eu te dei, eu te constituí, eu te enviei um profeta às nações. O que ele está a falar? Ele está a falar assim: Jeremias, eu te formei, eu te separei, eu te constituí, e no ventre da tua mãe, eu já dei uma direção para a tua vida. Você é meu profeta para as nações. Então, por isso que é importante você buscar a Deus. Por isso que é importante você se conectar com o céu. Por isso que é importante você se conectar com o Senhor. Por isso que é importante você ter experiência e intimidade com o Espírito Santo. Por quê? Porque o céu tem um mapa, o céu tem uma direção para a sua vida e para a sua história nessa terra. Eu estou falando para algumas pessoas que você já viveu a vontade do teu pai, já fez a vontade da tua mãe, já fez a vontade do teu namorado, já fez as vontades dos colegas da escola, você já fez coisas para agradar pessoas do trabalho, você já fez coisas para agradar aquele círculo de pessoas que você queria entrar, aquele grupo que você queria participar, e no fim você descobriu que era tudo em vão. Sabe por quê? Deus te separou, Ele te escolheu para uma grande obra nessa terra, e você só será realizado, pleno, satisfeito, quando se ligar e se conectar com a direção que Ele tem para a sua vida. Por isso que você está cansado, por isso que você está cansada. Por muito tempo você andou na direção dos homens, por muito tempo você andou na direção das pessoas, mas chegou a hora, esse é o ano que você vai andar na direção de Deus. Boa, tá ficando bom, vamos lá restaurar. Esse é o ano que você vai sair das mãos dos homens para andar na direção do Senhor. Boa. Esse é o ano que você vai deixar de viver os planos da terra para viver os planos do alto, os planos do Pai. Aleluia, aleluia, de novo, vamos lá, todo mundo adorando. Esse é o ano que você viverá o plano e o projeto de Deus nessa terra. Glória. Primeira decisão que você tem que tomar na tua vida, muito importante. Eu vou contar até 3, você vai dizer direção, tá bom? 1, 2, 3. Direção. Agora que Jesus tem uma direção, agora que Jesus apontou o caminho, Ele vai nos mostrar a segunda decisão, que é uma das decisões mais importantes que eu e você nós temos que tomar. Ainda está no verso de número 22. Verso de número 22. Olha só. Segunda decisão que você tem que tomar, que eu tenho que tomar, que nós temos que tomar esse ano. Verso 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou no barco na companhia dos seus discípulos. Marque isso, companhia dos seus discípulos. Tá? Vou contar até 3, você diga assim, ó, companhia dos discípulos. Tá? 1, 2, 3. Aqui nós temos a segunda palavra, a segunda decisão, que é muito importante. A primeira é a direção. A primeira é a... Então, quando você tem uma direção,
A segunda decisão que você tem que tomar é o seguinte: quem vai andar contigo nessa direção? Segunda decisão, escreva aí, companhia. Vou contar até 3, você vai dizer companhia, tá? 1, 2, 3. Então, guarde isso. Quem vai contigo nessa direção? Quem vai contigo nessa jornada? Quem vai contigo nessa viagem? Quem vai entrar no seu barco? Com carinho pergunte para o teu vizinho: e aí, quem vai entrar no teu barco esse ano? Isso é sério? Isso é sério? Jesus estava no meio de uma multidão, Jô. Ele não chegou lá e não falou assim: ó, gente, eu estou indo para lá, quem quiser vir comigo, pula aqui no meu barco. Não, ele não falou assim: ó, quem está querendo ir para o outro lado, entra aí no meu barco, eu vou levar quem quiser. Não, faz para o teu vizinho assim, ó, não, foi assim não, foi assim não, não foi. Ele chamou, ele reuniu um grupo seleto, ele reuniu seus discípulos. E isso é muito importante, isso é importante. Sabe por que isso é importante? Tem gente que perdeu dinheiro o ano passado, porque você colocou pessoas erradas no seu barco. Tem gente que teve prejuízo financeiro, porque colocou as pessoas erradas dentro do barco da empresa, dentro do barco de um negócio. Ó, olha aqui para mim, ó, olha aqui, a lente desse óculos aqui, ó. Tem gente que perdeu dinheiro porque colocou no barco dos negócios, no barco da empresa, uma pessoa errada. Tem gente que até literalmente enfraqueceu na fé. Quase, tá como o salmista, meus pés quase escorregaram. Você esfriou, desanimou, porque colocou pessoas erradas dentro da tua casa, dentro do teu carro, pessoas erradas na sua mesa. Se você quer ter sucesso esse ano, precisa definir melhor quem vai acompanhar você na viagem do teu barco. Aí, pastor Delta, alguém fala assim: poxa, bispo, isso é muito exagero, você está exagerando. Então, vamos ver, a Bíblia é a nossa resposta. A Bíblia diz que tinha um barco, e esse barco saiu com um destino, uma direção. Esse barco foi na direção de Tarsis. E quando esse barco estava indo nessa direção, esse barco estava indo nesse caminho, o barco estava numa viagem muito boa, o barco estava numa viagem poderosa, a viagem estava a ser tranquila, mas de repente, veio uma tempestade no meio do caminho. E veio a tempestade, balança o barco para um lado, balança o barco para o outro lado, e o povo fica preocupado, e eles começam a jogar a carga na água, começam a jogar tudo que tinha dentro do barco, jogar na água, e eles começam a tentar descobrir o motivo daquela tempestade, até que eles descem no porão. Lá no porão eles encontram um homem dormindo. Aí acorda ele e fala assim: ei, dorminhoco, acorda aí. Aí ele acorda, fala assim: ei, você não está vendo aí essa tempestade que está acontecendo aí fora? Não está vendo que o barco vai naufragar, vai afundar, vai acabar com tudo? E naquele diálogo, aquele homem diz assim: essa tempestade é por culpa minha. Meu nome é Jonas. Eu não deveria estar nesse barco. Meu nome é Jonas. Eu estou impedindo e atrapalhando um barco de chegar no seu destino. Meu nome é Jonas. E por causa de mim, esse barco está tendo prejuízo. Me tire do barco. Me jogue para fora do barco. Me lance fora do barco, que o problema vai resolver na hora. E a Bíblia diz: ele é lançado do barco, jogado fora do barco, e o problema é resolvido. Você precisa jogar fora alguns Jonas da tua embarcação. Opa, vamos lá, quem está comigo aí? Você precisa jogar fora alguns Jonas da sua embarcação. Aleluia. Você precisa jogar fora alguns Jonas. É peso que você está a carregar, é tempestade que você está a enfrentar, é
peso, é tempestade que está batendo na porta da tua casa. Tua mulher já te aconselhou, mas você olha para ela e fala assim: larga a mão de ser boba, você não vê que ele é meu amigo? Teu marido já te avisou, e você fala assim: é minha amiga, é minha irmã do coração. É um Jonas, é uma Jonas, com perdão do português nessa hora. É um peso, é um estorvo dentro da tua casa, da tua vida. Mas hoje, você que está tomando a direção, você que se alinhou com Deus, já entendeu que direção é bom, mas companhia é melhor. Vou falar de novo. Vamos ver se você consegue dar um glória. Direção é bom, mas companhia é melhor. Toque numas 3 pessoas e diga assim: faça uma limpeza no teu barco. Shekianaha semikiasu, kemianeha kiasuye, irikiatekia. Faça uma limpeza no seu telefone. Faça uma limpeza no seu Instagram. Faça uma limpeza nas suas redes sociais. O Jonas fica mandando aqueles vídeos sujos no seu telefone. Bloqueia ele, bloqueia. A Jonas fica mandando umas mensagens complicadas, uns textos estranhos, uns áudios complicados. Bloqueia ela, bloqueia ele. Vou falar, quem está comigo? Bloqueia esse Jonas, bloqueia essa Jonas. Tira da tua vida, tira da tua história, tira do teu telefone. Contamina o teu coração, contamina a tua alma, prejudica o teu casamento, atrapalha a tua comunhão com o Espírito Santo. É noite de fazer limpeza no barco. Às vezes eu aconselho algumas pessoas no gabinete que vêm apresentar suas debilidades, suas fraquezas, áreas que eles estão a lutar diariamente e querem ajuda. E um dos conselhos que eu dou é esse: fecha a porta por onde o problema entra. Alguém entendeu o mistério aí? Vou falar de novo: fecha a porta por onde o problema entra. Toque em alguém e fala assim: ó, fecha a porta por onde o problema entra. Fecha. Então, se o problema entra por um contato do teu WhatsApp, fecha aquela porta. Se o problema entra por causa de um amigo, uma amiga que está lá na rede social, fecha aquela porta. Se o problema entra por causa do convite, por causa da proposta, fecha aquela porta. Então, Jesus tinha direção, mas ele também tinha companhia. Diga comigo: direção e companhia. Toque em alguém e diga: direção e companhia, é importante. Pega aí a Bíblia, vamos ler o verso 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu, dormiu, tirou uma soneca. Lá está Jesus dormindo. Tinha uma almofada, um travesseiro. Ele arruma a almofada, arruma o travesseiro e dorme. Cochila, vai tirar uma soneca, aquele sono depois do almoço, gostoso. Está lá Jesus dormindo, mas quando ele dorme, sobreveio de uma maneira inesperada, uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, naufragar, afundar. Naquela hora que Jesus dormia, naquela hora que a tempestade veio, naquela hora que o barco é açoitado pelas ondas, que o clima ficou difícil, verso de número 24. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo:
Mestre, mestre, estamos perecendo. Estamos perecendo. O que vai acontecer no barco agora? O que vai acontecer no barco agora? O barco que tinha direção, o barco que tinha as companhias certas, agora ele está a ser açoitado por ondas e por uma tempestade. Por quê? Na vida, meu irmão, não importa como você está, as tempestades vão cruzar o caminho de todo mundo. A diferença é quem está no nosso barco. Quando veio a tempestade, um clima de medo se instalou dentro do barco. Diga comigo, clima de medo. O medo tomou conta do barco. Os discípulos ficaram cheios de medo, assustados. Eles começaram a pensar assim: nós vamos morrer aqui, vamos morrer. O barco vai afundar e nós vamos morrer. E naquela hora que eles estão cheios de medo, se você ler esse relato nos outros evangelhos, você vai descobrir que eles gritaram de medo. Outros textos, por exemplo, Marcos, diz que eles estavam cheios de medo, eles temeram, eles gritaram, eles temeram. Então veja, o medo tomou conta do barco. Eles gritaram, cheios de medo no barco. Todos ficaram com medo. Diga assim, todos ficaram com medo. Aí eu pergunto para você, por que todos ficaram com medo? Por que todo barco ficou cheio de medo? E aqui vem a terceira decisão que eu e você nós temos que tomar na nossa vida. Diga comigo, governo. Vou contar até 3, ó. 1, 2, 3. Sabe por que o barco ficou cheio de medo? Porque não teve ninguém para assumir o governo da situação. Não teve ninguém para se levantar dentro do barco e assumir o governo daquela situação. Não teve ninguém para se levantar e apontar uma solução. Não teve ninguém para assumir o governo. Pelo contrário, eles permitiram que o medo contaminasse o barco inteiro. Coloque isso no seu coração, entenda isso. O medo contamina. O medo contamina. Medo, meu irmão, ele contagia. Lembra na época da pandemia? Aquela doença que tinha alto contágio? O medo é daquele jeito. Se você ficar ouvindo quem tem medo, corre o risco de ficar cheio de medo. Se você ficar consultando quem é cheio de medo, a possibilidade de você ficar cheio de medo é grande. Se você ficar ouvindo aquele pessoal do YouTube que só fala de desgraça, só fala de coisa ruim, só fala de notícia ruim, a chance de você ficar cheio de medo é grande. Aquele barco ficou sem governo. E é triste o que eu vou falar agora. Tem muitas vidas que estão sem governo. Pior, tem muitas casas que estão sem governo. Pior, tem empresas sem governo. Aqui em Bauru eu vi a cidade muito arrumada, glória a Deus. Mas tem cidade que não tem governo. Existem estados sem governo. E infelizmente algumas nações também não têm governo. Quando falta governo, o caos toma conta. Quando falta governo, o medo toma conta. Quando falta governo, a ansiedade e a preocupação tomam conta. Aquele barco agora está tomado do medo, está tomado no caos, porque não tinha governo. Porque não tinha uma única pessoa para se levantar na hora da tempestade. Não teve ninguém para se levantar dentro daquele barco para trazer uma solução. Quando o medo e o caos tomaram conta do barco, quando tudo estava virado do avesso dentro daquele barco, o texto é maravilhoso, porque Jesus é despertado. Olha o verso de número 24. Verso de número 24, diz assim: despertando Jesus. Despertando Jesus. A palavra aí, despertar,
significa, olha aqui para mim, ó, significa isso. Imagine que eu estou deitado, ok? Eu estou deitado, amém? Despertar significa acordar e levantar. Vou fazer de novo para você dar o glória. Despertar significa acordar e levantar. O que o texto diz? Quando o caos tomou conta do barco, quando o medo tomou conta do barco, quando o barco estava sem governo, Jesus desperta, acorda e levanta. Eu tenho uma boa palavra para alguém hoje aqui. Por muito tempo você se escondeu, por muito tempo você fugiu, por muitas vezes você se escondeu, mas este é o culto que o Senhor está dizendo: eu vou te despertar, e você vai acordar e vai se levantar, aleluia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou falar de novo, porque existem mulheres que vão se levantar e acordar, existem homens que vão acordar e se levantar. Vamos lá, quem está comigo? Existem famílias que vão acordar e se levantar, aleluia. Existem pessoas que o céu está a dizer: chegou a hora de despertar, chegou a hora de levantar. Eu estou falando para intercessores, gente que Deus chamou para intercessão. Chegou a hora de despertar e acordar. Eu estou falando para adoradores, pessoas com o chamado poderoso do Senhor, da palavra, do evangelismo, um chamado para ser sal e ser luz nessa cidade. Chegou a hora de despertar, chegou a hora de levantar. Eu falo para homens, eu falo para mulheres, eu falo para jovens, eu falo para pessoas, não importa a sua faixa etária. Este é o tempo, este é o momento que o Senhor está dizendo: no meio do desgoverno, no meio do medo, no meio do caos, é hora de nós como igreja acordarmos e levantarmos. Pegue na mão de 2, 3 pessoas e diga: é nossa hora de despertar e acordar, é nossa hora de despertar e levantar. Balance essa pessoa e diga: levanta, levanta na presença do Senhor, acorda, desperta. Quando Jesus levanta, olha aqui para mim, quando Jesus levanta, Ele está dizendo assim: agora eu vou assumir o governo dessa embarcação. Isso. Vamos lá, vem comigo restaurar, vem comigo, eu conheço vocês. Vamos lá. Quando Jesus levanta, Ele diz assim: agora eu assumo o governo desse barco. E que amarraço que emia que açuquio e que menarraçui. Assim diz o Senhor, aleluia. O diabo já fez muita bagunça naquele quintal, o inferno já fez muita bagunça dentro daquela casa, o inimigo já está fazendo muita bagunça no local de trabalho, está fazendo muita bagunça no meio da tua família. Mas olha o que eu vou te dizer, assim diz o Senhor: levanta e assume o governo. Irique minarraçui. Pegue na mão de alguém, pegue, diga assim: levanta, assuma o teu governo, assume o governo, assuma o governo da tua casa, assuma o governo daquele negócio, assume o governo da criação dos filhos. Vamos, quem está comigo? Será que eu estou sozinho aqui hoje? Assume o governo. Quando Jesus levanta, Ele se põe de pé, e a mensagem é essa: a falta de governo fez com que o medo tomasse conta do barco, mas agora eu vou ocupar o meu lugar. Há um lugar à sua espera para ser ocupado. Há uma posição à sua espera para ser ocupado. Há um lugar à sua espera para ser ocupado. Jesus se coloca de pé, Ele desperta, Ele se levanta, e Ele toma posição naquele barco, dizendo assim: o medo tomou conta até agora, o pânico tomou conta até agora, o pânico contaminou o barco, mas eu vou me levantar, eu vou tomar a frente desse negócio. Você está precisando levantar de madrugada.
E quando você levantar de madrugada, começa a marchar dentro daquela casa e começa a dizer assim: eu vim aqui tomar o governo dessa casa. Você está precisando acordar e chegar 1 hora mais cedo no trabalho, enquanto não tem ninguém lá dentro, e começar a marchar e dizer assim: eu vim tomar o governo dessa situação, eu vim tomar o governo. Quem está comigo? Eu vim tomar o governo desse negócio aqui. Eu vim declarar que aqui vai ter vitória, que aqui vai ter prosperidade, aqui vai ter abundância, teremos negócio, não vamos fechar, nós vamos avançar. Chacoalhe alguém aí, diga assim: toma o seu lugar de governo. E quando ele se levanta, ele estava dormindo, ele acorda e se coloca de pé, ocupa o seu lugar de governo. O texto diz assim, que Jesus repreendeu. Diga assim: repreendeu. Diga bem alto: repreendeu. A ideia é o seguinte, preste atenção. A ideia é que ele se levanta, e é como se ele andasse na direção da tempestade. É como se ele encarasse a tempestade. É como se ele se movimentasse na direção da tempestade. E ele andasse e caminhasse, avançasse na direção da tempestade, dizendo assim: eu vim aqui trazer o governo para essa situação. É como se Jesus saísse com autoridade dentro daquele barco, indo na direção da tempestade, como se ele estivesse enfrentando, encarando, olhando nos olhos daquela tempestade. Alguém aqui já captou o mistério? É, isso aí, aleluia. Hoje você está recebendo uma unção de autoridade e de ousadia. Aleluia, levante as mãos, levante as mãos, levante as mãos. Assim diz o Senhor: eis que eu trago sobre a sua vida uma nova unção de autoridade e de ousadia. Eis que eu trago sobre ti agora poder e autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, para repreender tempestade, encarar a onda, encarar a água, encarar tempestades. Você se achava pequeno, fraco, incapaz, mas receba a capacitação do alto. Olhe para cá. A Bíblia diz que aconteceu uma guerra em Israel. O exército de Israel ficou de um lado e o exército filisteu ficou do outro lado. E todos os dias o campeão dos filisteus se levantava. E ele vinha assustar, amedrontar o povo que estava do lado de cá. E o povo, o exército de Israel, não tinha governo. Não tinha governo. Saul era um rei fraco. O exército era um exército fraco. E durante 40 dias, esse exército aqui correu e se escondeu. Por causa disso, durante 40 dias, o Golias ficava cada vez maior. Porque o problema que a gente não resolve, ele aumenta a cada dia. E o Golias vai só aumentando. E há um momento na leitura que dá a entender que o Golias já estava entrando no território do povo de Deus, pisando no território de Israel. Dá a entender que ele desceu as montanhas do seu lado, vai no vale e está subindo na direção, quase conquistando o território de Israel. Mas chegou um menininho, chegou um adolescente, chegou um jovenzinho. Quando ele viu aquela situação, ele falou assim: o quê? Não tem ninguém que vai assumir o governo desse negócio? Não tem ninguém que vai assumir o governo dessa... Não pode. E o texto diz que Davi assume o governo. Eu vou enfrentar esse gigante. Boa, 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 tá ficando bom. Eu vou enfrentar esse gigante. E o que a Bíblia diz? Davi vai encarar, enfrentar Golias.
E aí, eu estou falando para alguém que você está com uma dívida grande e está correndo dela. E essa é uma palavra revelada. Vai encarar, vai sentar, vai negociar, que o Senhor vai prover uma situação, você vai fazer um bom acordo e vai vencer esse Golias. O final da história você já sabe. A pedra derruba e a espada corta a cabeça. Por quê? Porque Davi encarou, repreendeu. Diga assim: eu tenho que encarar, eu tenho que enfrentar. E o texto diz assim: repreendeu o vento e a fúria das águas. Marcos diz que Jesus falou assim: acalma-te vento e aquieta-te mar. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: cala-te, silêncio, cala a boca, vento. E o texto diz que veio um silêncio, veio uma calmaria. Oh, aleluia. Estenda a mão na direção da sua casa, por favor. Se você não sabe, estende aqui para frente. Você vai repreender agora. Você vai dizer assim, daqui a pouco: eu repreendo no nome de Jesus toda gritaria, toda palavra, toda ameaça, todo xingamento, toda palavra ruim, pesada dentro da minha casa. Vai, pode começar a orar agora. Vai, você tem que abrir a boca, você tem que dizer, fazer como Jesus. Diga assim: eu repreendo agora, toda palavra pesada, toda ameaça, todo xingamento, todo mal-estar. Isso, vai dizendo: eu repreendo. Diga assim: cala-te em nome de Jesus. Cala-te ameaça, cala-te perseguição. Isso. Sabe por quê? Continue orando. Algumas vozes não vão mais falar dentro da tua casa. Algumas palavras não serão mais repetidas lá dentro. Alguns discursos não serão mais pronunciados naquele lugar. Algumas palavras não serão mais ditas dentro da tua casa, porque hoje, aleluia, você está assumindo o governo e está dizendo: cala-te, aquieta-te, emudece. Em nome de Jesus, visita, Jesus, cada casa, visita cada trabalho, visita cada ambiente. Nós ordenamos: cala-te, aquieta-te. Espíritos imundos que têm falado naquela casa, demônios que têm gritado naquela casa, usado bocas, usado lábios, usado palavras de pessoas, e está trazendo discórdia, confusão, ameaça, xingamento, palavras torpes, de ameaça, de morte. Nós ordenamos: cala-te, aquieta-te, emudece, saia desta casa, vai embora desta família, saia deste quintal. No nome de Jesus nós ordenamos: vai embora daquele quintal, saia do quarto, saia da sala, saia da cozinha, saia da mesa de reuniões, saia da mesa de refeição, saia do quarto, de trás da porta, onde você correu e se escondeu. Nós te ordenamos: saia, saia, saia. Vai dizendo: saia em nome de Jesus. Diga: saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus. Isso, não pare, não pare. Não pare, porque o texto diz assim: tudo cessou e veio uma grande bonança. Aleluia. Isso, quem vai dar glória comigo? Porque tudo cessou e veio uma grande bonança. O melhor, o glória melhor. Tudo cessou e veio uma grande bonança. Melhor, vamos dar um glória mais bonito. Tudo cessou e veio uma grande bonança. Bonança!
Aleluia! Oh! Quem celebra é? (25) Então lhes disse: onde está a vossa fé? Cadê ela? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros. E essa palavra é para você que está pegando a direção de Deus. Essa palavra que eu vou ler agora é para você que está com as companhias certas, ou que hoje decidiu fazer uma limpeza na sua vida. Essa palavra é para você que já assumiu ou que vai assumir o governo da tua vida hoje. Sabe o que vai acontecer? Vai ter gente que conheceu você lá atrás e vai ver você daqui para frente e vai olhar para você, verso 25. Põe o 25 aqui, põe, querido. Consegue pôr o 25 aqui? Coloca aqui, se conseguir. Se não conseguir, faz um sinal aí. Consegue? Olha o 25, aqui, ó. Tem gente que vai olhar para você. Tem gente que vai olhar para você, meu irmão. Tem gente que vai olhar para você, minha irmã. Gente que te conheceu o ano passado, perdido sem rumo. Gente que te conheceu até nesses 3 meses com as companhias erradas. Gente que te conheceu numa fase da tua vida sem governo, desorientado. Mas vai ver você a partir de hoje com direção, com as companhias certas e com o governo da tua vida, o governo da tua casa, o governo dos teus sentimentos, o governo da tua história. E essas pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: quem é esse? Vai ter gente que vai olhar para você e falar assim: quem é essa? Quem é esse aí? Eu não conheço esse homem. Quem é essa aí? Eu não conheço. Quem é essa? Vai ter, olha minha irmã, vamos ver as irmãs se elas estão mais animadas. Vai ter gente, minha irmã, tua amiga, tua colega de trabalho, vai olhar para você e falar assim: quem é essa aí? Quem é? Deixa eu ver se tem uns irmãos cheios do Espírito Santo aí comigo. Vamos ver se tem alguém aí. Vamos lá, meus irmãos. Deixa eu sozinho não. Vai ter gente que vai olhar para você. Vai ter gente que vai ver as decisões inteligentes que você vai tomar. Vai ter gente que vai ver a tua vida avançar, tua vida prosperar, tua casa melhorar. Vai ter gente que vai ver as portas de Deus se abrir na tua vida e vai olhar para você e vai perguntar assim: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Vamos bater palma! E eu vim de Portugal. E agora eu quero, quando eu falar, eu quero todo mundo aplaudindo e glorificando. E eu cheguei de Portugal, e quando eu olhei para vocês, sabe o que é que eu perguntei? Que igreja é essa? Que igreja é essa?